Boa noite, galera. Iniciamos hoje, então, nossa última edição dos seminários, que servem como avaliação principal no G2. Eduardo e Jéssica, por favor, assumam o comando da sala de aula. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, agora eu e a Jéssica vamos apresentar nosso seminário com o tema de resíduos da construção civil, RCC, e os resíduos da construção e demolição, que é RCD. E a gente vai falar um pouquinho sobre o uso, o reuso e a destinação desses novos materiais. Pode passar, Jéssica. Sim. Então, uma breve introdução e o cenário. A indústria da construção civil é uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento econômico e social de uma nação. Entretanto, deve-se levar em conta que ocorre a expressiva geração de resíduos sólidos, gerando diversos impactos ambientais. Além do elevado consumo de recursos naturais não renováveis, também existe a degradação do meio ambiente pelo descarte dos resíduos em aterros sanitários, ou os chamados lixões. Então, quando a gente gera um resíduo, muitas vezes não para pensar que esse resíduo tem que virar alguma coisa, né? Então, a gente parte dali do fluxo de consumo, que esse insumo tem que ser produzido, aí que ele vai ser utilizado para depois ser descartado. Então, se for parar para pensar, poucas vezes os nossos insumos a gente analisa qual a vida útil, quanto ele tem que durar, como a gente vai descartar, quem vai recolher, quanto ele custa. E mesmo que a gente descarte, gere um novo produto com ele, esse novo produto gera insumos, dura quanto, qual a qualidade dele perante a um insumo normal. Isso. A história dos resíduos. Os primeiros relatos da reutilização de resíduos da construção foram nas primeiras construções lá do Império Romano. Porém, a primeira aplicação significativa dos resíduos foi registrada após a Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução das grandes cidades. Devido à grande demanda, eles viram a necessidade de reutilizar os escombros daqueles prédios todos que foram demolidos. Então, assim, pode-se dizer que só a partir de 1946 que se houve o desenvolvimento de uma tecnologia para a reciclagem dos entulhos da construção civil. Imagina a quantidade de entulho na Segunda Guerra, galera. Ah, sim, tudo aquilo lá. Aqui a classificação dos resíduos da construção civil segundo o CONAMA. Os resíduos de classe A são aqueles reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como da construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive de solos provenientes de terraplanagem. Também da construção, demolições, reformas e reparos de edificações, componentes cerâmicos, tipo tijolos, blocos, telhas, placas e revestimentos. Também argamassas e concreto. Também do processo de fabricação ou de demolições de placas pré-moldadas, como blocos, tubos, meio-fios. Já os de classe B são aqueles resíduos recicláveis, como plásticos, papéis, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. Na classe C são aqueles que não se desenvolveram tecnologias que fossem economicamente viáveis para sua recuperação. E da classe D são aqueles resíduos perigosos, tais como tintas, solventes, óleos, outros aqueles contaminados prejudiciais à saúde. Aqui essa figurinha mostra mais didaticamente quais são esses resíduos. Os da classe A são aqueles trituráveis, tijolos, telhas, concretos, no caso. Classe B, recicláveis, papel, papelão, plástico, madeira. Da classe C são aqueles que não são economicamente viáveis para reciclar, como gesso, isopor, entre outros. E da classe D são aqueles tóxicos e perigosos, tintas, vernizes e solventes. Mesmo que não é economicamente viável o reuso por exemplo,
dos resíduos de classe C, como gesso, a gente fez um estudo e tem uma aplicação do gesso na agricultura agora, que está sendo estudada e acho que já foi até, tipo, já passou da fase experimental, já pode ser utilizado com melhoramento. Sim, para substituir o calcário. Isso. Então, a economia. A construção civil ela é um segmento grande da indústria brasileira, então ela representa uma boa parte da economia, né? Então, se comparar com os outros setores, ela é o que mais consome da parte de matéria-prima, né? Então, segundo ali a Fundação Getúlio Vargas, o macro setor da construção civil tem uma participação no PIB de 8,32%, ou seja, gerou um total de 8 milhões de empregos diretos e indiretos. O urbanismo também, um dos principais motivos que começou a ser gerado mais RCC é que começou a crescer muito a população urbana, né? Então, até 2050 serão 66%, comparado aos 54% que são hoje. Todos os países desenvolvidos estão sofrendo com a geração de RCC, porque não tem como crescer sem que a indústria acompanhe, né? Então, da parte da indústria, com essa urbanização, a indústria cresce no mesmo ritmo para ela poder atender a infraestrutura urbana, a industrial e a malha viária do país. Mesmo que com as legislações ambientais rigorosas, às vezes, e os insumos tendo que transportar de grandes distâncias, as jazidas de rocha para britagem e os agregados não ficam difíceis de se encontrar. Então, na pior das hipóteses, quando você tem que trazer um insumo de longe, ainda, mesmo que um pouco mais caro, ele é disponível. Então, isso faz com que a população feche um pouco os olhos para a SCC, porque sempre tem. O Brasil é um país que é muito abundante os agregados. Aí aqui, isso aqui é uma jazida de britagem. Então, para quem não sabe como funciona o processo, rapidinho, só tem a rocha, cava um buraco, coloca dinamite ou algum outro explosivo, explode. Daí, quando a rocha já é uma rocha, não ela inteira na jazida, vai segregando e passa por uns 2, 3 processos de segregação até virar a brita. Então, algumas causas da geração. Perdas de processamento, como quebras de tijolos e blocos cerâmicos, construções defeituosas que requerem demolição e reconstrução, usos de materiais com vida útil reduzida, como as estruturas pré-moldadas, falta de qualidade de serviços ou bens de construção que podem gerar muitas perdas, isso seria uma mão de obra tipo de baixa qualidade, urbanização desordenada, que gera construções falhas que demandam adaptações e reformas, e aumento do poder aquisitivo da população, que facilita o desenvolvimento da construção civil, e desastres naturais provocados pelo homem. Isso seria alguma das possíveis causas, das principais causas da geração de resíduos, né, da construção. Então, a gente falou quais as principais causas, a gente também vai falar como evitar que seja gerado tanto. Então, aqui, como pode ver nessa pirâmide, o principal fator é não gerar. Então, gerando menos resíduos, tem menos resíduos, né? Então, por exemplo, uma medida para isso é a racionalização, que evita que tenha que se quebrar a alvenaria, esse tipo de coisa. Daí, a partir disso, a redução, que busca gerar menos, né? O reuso, que você reutiliza o material nas mesmas características que ele tinha. A reciclagem, quando aquele material, depois de virar resíduo, você transforma ele em outro material para ser utilizado. E como última alternativa, ainda dispor de forma ambientalmente correta em aterro sanitário, não é dispor em qualquer lugar. Né? Como evitar esses resíduos? Fornecendo um treinamento e manejo da segregação de resíduos, também fornecendo uma capacitação do combate aos desperdícios, definindo um layout do canteiro de obras para evitar perdas no transporte
do depósito ao local do trabalho. Também armazenando os materiais da forma correta para evitar quebras, mantendo o canteiro de obra sempre limpo, acompanhando o seu consumo dos materiais se está de acordo com o construído, isso é para avisar tipo desperdício de materiais, né? Identificando os locais de despejo dos resíduos conforme suas características e também adotando medidas sustentáveis cujo o sucesso reflete em bonificações aos funcionários. Isso, na verdade, é algumas dicas, né, para nós que vão ser engenheiros, de como ajudar a prevenir um pouco dessa produção de resíduos, né? Resíduos da construção e demolição no Brasil. Existem dados que no Brasil somente 1 a cada 5 obras recicla seus resíduos. E também é estimado que no Brasil há a geração de 84 milhões de metros cúbicos de resíduos por ano e apenas 17 milhões são reaproveitados. Também existem 310 usinas de reciclagem para trabalhar com esses resíduos, sendo 83% delas sendo privadas. A geração de resíduos varia de 300 a 700 quilos de entulho por habitante, todos os anos, o que representa o dobro da geração de resíduos domiciliares, e também 2/3 de todos os resíduos sólidos urbanos pelos todos os municípios brasileiros. Então, se for ver, esses resíduos são... Isso, volta ali. Se a gente olhar esses dados, dá para ver que a gente reutiliza muito pouco, né, do material. Esses dados são muito poucos. E agora o professor me corrija se eu estiver falando bobagem. Eu vi em algum artigo ali que as indústrias têm capacidade de reciclar mais, só que a demanda é pouca, a procura é pouca. Sobre os resíduos, a areia, Isso. brita, isso aí, é que assim, ó, é que a areia ela não tem uma uniformidade, né? Por isso muitos construtores, engenheiros ficam um pé atrás. Não é? É isso que eu vi um dado num artigo sobre isso, que elas teriam capacidade de reciclar mais, porém há pouca demanda. E não se esqueçam que a legislação sobre os resíduos da construção e demolição, elas não estão assim regulamentadas em todas as cidades. Passo Fundo nós temos uma regulamentação, um arcabouço legal bem feito, tá? A maioria das pequenas cidades... A gente vai falar, eu acho. Tá, a maioria das pequenas cidades ao redor não tem. Aí, como não tem, obviamente não é encaminhado para reciclagem. Mas vamos deixar vocês falarem, né? Tá, agora sim. E aqui seria uma figura da composição média dos resíduos no Brasil. A gente pode ver que a argamassa é o principal resíduo, tendo 64% do total. Então, há muito desperdício de argamassa. Como material cerâmico também tem uma grande porcentagem, e depois vem o concreto. A gente trouxe os dados dos resíduos da construção e demolição no Brasil, e daí agora a gente trouxe os do mundo para ter um parâmetro, né? Então, na União Europeia, a taxa de reciclagem é na ordem de 70%, para mais de 80% quando é na Bélgica e na Holanda. Então, já é muito, muito mais que nós. Então, dos totais de cerca de 240,8 milhões de toneladas geradas em 2002 na Alemanha, mais de 85% foi reaproveitado. Em 2008, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, fixou em 75% o nível de reciclagem de ESD como meta a ser atingida até o final do ano de 2020. Em Passo Fundo, então, como o professor estava falando, desde 2014, Passo Fundo já tem um plano de gestão de resíduos da construção civil. E é uma das poucas cidades brasileiras com um local próprio para despejo de resíduos sólidos. Quem faz essa gestão em Passo Fundo é a EcoSmart. Eles fazem a triagem dos materiais, reciclam e reutilizam ou vendem esse material por, de acordo com eles, aproximadamente metade do preço do que um agregado natural cobra. Então, a matéria que chega lá na EcoSmart passa por um controle de transporte de resíduos, chamado CTR. Nessa medição, o endereço do transportador, gerador e o tipo de resíduo são identificados. Até isso porque quem é responsável por gerar o resíduo é sempre... Não, quem é responsável
pelo resíduo é sempre quem gerou. Então, por isso eles mantêm esses dados, aí eles conferem, o caminhão descarrega o material, passa por uma esteira, aí eles fazem a triagem, né? Então, o que é classe B é separado, que é mais fácil de reciclar, mas também quando é areia, pedrisco ou saibo, eles vão para a esteira final, fica puro, e isso é classificado. Outros materiais também, como tijolo, concreto, argamassa, lata e plástico, também são separados. Aqui a gente tem um vídeo que é bem sobre... Não sei se aparece aí. Parece, mas sem áudio. Para eu colocar o áudio tem que mudar aqui, né, professor? Entra no share screen, à esquerda você vai encontrar um botão do som. Olha direitinho. Entra de novo, share screen, vai aparecer... Compartilhar. Bem à esquerda, assim, ó. Botãozinho do som. Espera aí. Meu Deus, não sei, professor. Não tem que Não, descompartilhar. calma que tu consegue. Calma que tu consegue. pera. Volta de novo. Compartilhar de novo. Tá. Isso. Aí entra no share screen. Aí bem à esquerda, assim, embaixo. O botãozinho do som. Encontrou? Meu Deus, não. Ó, fica tranquilo. Olha para frente, na frente da tua tela do computador, tá? Bem à esquerda, assim, embaixo, ó. Segue a tela do share screen. Vai ver o botão ali, ó. O círculo. Meu Deus, professor, não sei. Sim, olha bem. Não. Sim. Não sei. Viu, Jéssica? Outro dia, a hora que aparece a tela de compartilhar, tem uma opção lá de ligar o áudio. Acho que é antes de tu compartilhar que aparece. À esquerda, bem. Tá, peraí. Encontrou? Tá. Era antes de compartilhar. Tá, agora Isso. Isso. Tá, beleza. Vou passar então. E já está operando em Passo Fundo a primeira de 2 centrais de recebimento, triagem e acondicionamento dos resíduos da construção civil. A usina atende às exigências do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Passo Fundo é uma cidade que tem na construção civil um dos pilares da economia. E esse desenvolvimento gera muito material, sobras de obras que estão começando ou em execução. E esses resíduos são colocados em terentúlios pelas construtoras. Mas não é aí que está o problema. A dificuldade está naquela pessoa que faz uma pequena reforma e deixa de contratar uma empresa especializada para o resíduo. Esse material acaba indo para terrenos baldios. O grande gerador, quem está construindo um prédio, o que ele faz? Ele contrata uma caçamba de um teleentúlio, esse resíduo é colocado dentro dessa caçamba e o teleentúlio destina esse resíduo para um aterro, o que era feito até hoje. O pequeno proprietário, o pequeno gerador nem sempre faz isso. Muitas vezes ele ensaca esse resíduo e acaba depositando num terreno baldio. Isso é que gera grande problema de meio ambiente. Numa obra nova, essa quantia não é muito grande. A maior quantidade vem de resíduos de demolições. Isso sim é que produz muito resíduo. A área que era destinada para a colocação desses resíduos ao longo dos anos em Passo Fundo se esgotou e foi interditada pela Secretaria do Meio Ambiente com apoio do Ministério Público. Isso foi em 2013. Hoje, o lugar abriga moradias populares. A antiga pedreira no bairro Petrópolis, ele estava com a capacidade limitada de disposição de resíduos e em 2013, juntamente com o Ministério Público, nós fizemos o encerramento daquela área de disposição, ficando o município sem um lugar adequado até então para fazer a disposição desses resíduos de construção civil. E para a Justiça, nenhum material deveria ser destinado em locais sem a licença da FEPAM. Não será mais possível a qualquer empresa, a qualquer pessoa, a qualquer construtora despejar esses resíduos em qualquer área, ainda que não seja uma área de preservação, ainda que não seja uma área de vegetação e assim por diante. O destino será somente as empresas autorizadas pela FEPAM para operarem esses resíduos da construção civil.
A legislação é antiga, com data de 2002, e prevê uma série de requisitos para as empresas que pretendem trabalhar com este tipo de material. Onde coloca o regramento das atividades de disposição de resíduos da construção civil. Então, eles precisam ter uma central de triagem, né, com estabelecimentos impermeabilizados, né, onde possibilitem a reutilização desses resíduos futuramente e a não contaminação do meio ambiente. E desde outubro de 2015, Passo Fundo já conta com uma empresa que faz a destinação correta dos resíduos da construção civil. A usina produz por dia 200 toneladas de resíduos. Os materiais depois de separados são reaproveitados por um preço menor e com a mesma qualidade. Afinal, é o mesmo produto. Por exemplo, esse triturador está reaproveitando madeira, que vai alimentar fornos e caldeiras. Instalada na localidade de Pinheiro Torto, na ERS 153, a central recebe resíduos da construção civil de Passo Fundo. Ainda não está aberta para os materiais de construtoras da região, o que demandaria uma estrutura ainda maior. Hoje, 10 empresas de teleentulho fornecem os resíduos, o que gera um volume equivalente a 40 containers dia. O material ele está vindo bastante misturado ainda, está vindo resíduos que não é da construção civil, como para-choques de carro, geladeira, pneu, como você viu ali, a pilha de pneus que a gente tem embaixo do coberto. Então nós damos todo o destino correto a esses materiais. Cada item tem o seu destino ambientalmente correto. Todos os dias chegam concreto, papel, madeira, ferro, plástico, vidro, gesso. Ao todo, são cerca de 30 itens. Depois de chegar à usina e passar pelo CTR, Controle de Transporte de Resíduo, o material é enviado para esta esteira. Aqui, funcionários fazem a triagem, separando o grosso do resíduo. E nesta máquina, que é uma peneira vibratória classificatória, o material é separado em areia, brita e saibro grosso. Ele é oriundo da construção, é o mesmo material sim, com a mesma qualidade. E pode ser muito bem reutilizado por construtoras? Exatamente, nós já estamos negociando essa areia com construtoras, eles estão fazendo levantamento, reboco com essa areia, com a mesma qualidade da areia comprada no material de construção. O saibro reciclado é utilizado para revestimento e preenchimento de bases de casas. A brita é para o concreto. A areia é para levantamento e reboco de obra. Já o gesso é destinado para a agricultura. Aqui tudo é reaproveitado, de uma forma ou de outra. O vidro, o papelão, o cobre, o isopor e os tijolos de demolição são repassados para empresas especializadas. E como vimos, até a madeira é reutilizada. Depois de passar por este triturador, ela vira energia, biocombustível. Os materiais daqui saem por 50% do valor de mercado. Uma economia que muitas construtoras já detectaram e estão utilizando como um significativo valor econômico e, por que não, ambiental. A Resolução CONAMA 307 de 2002, ela oferece diretrizes, critérios e procedimentos a fim de minimizar os impactos ambientais. Então, aonde esse entulho, que nós recebemos em torno de 30, 40 caçambas dia, era depositado em terrenos baldios, em áreas de APPs, hoje ele vem para a nossa usina, onde ele é triado, segregado, voltando para a cidade. A gente opera a logística reversa. O material que antes era jogado fora, sem nenhum valor econômico, agora ele retorna para a cidade. Serve também, já aproveitando a dica para o pessoal que contratar os containers, usar para resíduos oriundos da construção civil, não para lixo doméstico, pneus, como vem vindo a todos os containers na nossa usina. Os containers na cidade continuam sendo utilizados para tudo. Você passa na frente de uma construção qualquer, tu olha o container, é metade resíduos da construção e outra metade dos vizinhos sem noção, gente. Os vizinhos. Eles ficam jogando todos os materiais possíveis lá dentro. Mas é sagrado, professor. Chega o container num dia, no outro dia a gente chega na obra, tá cheio de panela, fogão velho, colchão, roupa. Mas aí,
Fazer a igual limpeza. igual ele falou, né? O maior problema é o gerador privado, não são as grandes obras mais. Sim, isso, com certeza, é verdade. Ah, não terminamos ainda, peraí. Claro, eu sei, né? Vocês vão... Tá, beleza. Então ali a gente mostrou um vídeo prático de como seria Tá. a usina de RCD, né? Aqui a gente só tem um esquema para ficar mais fácil depois de visualizar como é, né? Se alguém quiser ver, então, o mesmo esquema ali, separa para agregado reciclado grosso, agregado reciclado fino. Os dois passam por bitador, por peneira, separador magnético. A diferença é que um passa por separador e o outro por... Não, os dois são por separador, isso. Tá. E tem também essa usina móvel, que é um caminhão. Ele é um britador móvel e ele tem uma peneira rotatória móvel dentro, que é atracada com o reboque do caminhão, ele faz com que ele seja uma usina completamente móvel. Interessante. Para os resíduos da construção civil. Eduardo. Eduardo? Agora sim. Tá. Alguns dos principais erros das usinas de reciclagem, que seria o primeiro deles, uma usina muito grande para um mercado muito pequeno, que é tipo o empreendedor, o empresário não estudar o mercado antes de fazer a implementação da usina, né? Que eles tipo fazem uma usina que poderia reciclar, por exemplo, 10 toneladas de resíduos quando o mercado só gera uma. Então esse é um grande erro das usinas. Usina sem comunicação e divulgação, que hoje em dia tudo é marketing, né? Usina em cidade onde que não se tem legislação sobre o tema. Essa é pior. Quem não é obrigado a destinar, não destina. Exatamente. Foi o que a gente comentou antes, né, professor? A falta de legislação para que as pessoas comecem a... Até que não doer no bolso, ninguém vai fazer, né? Infelizmente. Quanto à concorrência acirrada no mercado, pois ali nesse mercado é sempre o mais barato que vai conseguir. Ninguém vai... Só querem saber do preço, né? Até porque eu só quero descartar, vai ser no mais barato. E o descompromisso com a causa, né? Que é a falta de legislação e das pessoas não estarem descartando do jeito correto, como esses exemplos, esses lixos domésticos, uma lei que não tem multas para esse tipo de coisa e a falta de uma legislação em municípios pequenos, né, também. Alguns municípios pequenos é um caos, né, galera? Sim. Sim. Não tem controle nenhum. Aliás, tem joga em terreno baldio. Alguns municípios não tão pequenos, eu não vou falar o nome aqui, que são bem grandinhos, bem progressistas, que não têm legislação e eles entopem qualquer buraco que encontrarem, em qualquer lugar, com os resíduos da construção. Exatamente. Não é mais possível nos tempos atuais. Aliás, nesse caso específico, eu tenho certeza que vocês não vão ser cúmplices. Nesse caso específico, os engenheiros das obras são cúmplices, viu? São cúmplices. Não tem desculpa. Cúmplices. E eu acho que é um dos principais culpados, né? Porque tem muita gente que nem sabe do que está fazendo, né? Já o engenheiro está sendo negligente com a causa. Por favor, o engenheiro assim, ó. O engenheiro faz parte de uma elite do país, de uma cidade, né? Os compromissos éticos, morais, olha só o cabedal de conhecimentos que vocês reuniram até agora, vocês já são engenheiros. Isso aí não permite uma desculpa de que não sabe, de que não tem consciência, né? Não tem porquê. Então, como gerir o RCC, o Resíduo da Construção Civil? Ao iniciar uma obra, é necessário apresentar um projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil, o PGRCC. Que vocês têm, né? Que a gente fez lá no começo. Com a finalidade de, ao término da obra, o órgão fiscalizador comparar a quantidade estimada de resíduos com
a quantidade que foi coletada, para ver se o plano foi feito corretamente ou se atendeu os objetivos. Também criando um processo de segregação que facilite a triagem dos resíduos para posterior reciclagem ou descarte. Esse processo ajuda não só na organização dos resíduos, mas também como a limpeza do canteiro de obras. Definindo o local de descarte de cada tipo de resíduo com identificação por categoria e especificação. O que é importante planejar pontos de descarte em diferentes locais da planta. E também, o que for identificado como entulho para ser descartado deve ir a uma área de descarte e tratamento de resíduos da construção devidamente licenciada. Então, é muito importante a gente questionar se o local que está recebendo os resíduos ele é autorizado para fazer a tal função, né? Sim, tem licenciamento. Uma coisa que vocês, galera, me permite repetir, tá? Sim. Em breve vocês vão ter a responsabilidade de obras, e não só de obras, como de outras atividades que podem estar relacionadas com resíduos perigosos. Tem alguns detalhes que vocês não podem deixar passar. Primeiro, quando vocês contratarem um transportador para dar o encaminhamento ambientalmente correto aos resíduos perigosos, não esqueçam, em hipótese alguma, está lá, inclusive, naquele programa de gerenciamento lá que nós temos, lá da primeira aula, vocês devem exigir licenciamento ambiental dessa empresa no órgão competente, seja na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, seja na FEPAM, ou seja, no IBAMA. Tá? 2, vocês devem exigir o licenciamento ambiental da empresa que vai receber esses resíduos perigosos, certo? Devem exigir o licenciamento na FEPAM, se for o caso, e devem exigir o contrato dessa empresa que está recebendo os resíduos com essa empresa que vocês contrataram para realizar os deslocamentos. Isso aí. Então, a gente quis trazer um exemplo prático do que pode ser feito com um resíduo da construção civil. Deixa eu só sair aqui. O Eduardo, se quiser falar outro exemplo primeiro, depois eu mostro, porque está num PDF. Os engenheiros têm muita reserva para concreto estrutural, né? Sobre esse produto da... Eu fiz um estudo de como a gente poderia usar o resíduo para concreto estrutural aqui em Passo Fundo. O exemplo aqui que eu trouxe é aqui, ó, a Prefeitura de São Paulo, através de parcerias com fornecedores de cimento e com a Associação Brasileira de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, que é a ABRECON, realizaram calçadas em todas as comunidades carentes de São Paulo com resíduos da construção. Então, é uma maneira muito interessante de exemplos práticos da utilização dos resíduos, né? Sim. Principalmente calçados horríveis de Passo Fundo, nossa senhora. Quando tu sai, por exemplo, num dia de chuva, você tem que cuidar a água que está caindo, né? A calçada que faz saltar a água, que suja até a barriga de barro. A pedra solta que faz... Exatamente. Pelo amor de Deus. Um concretinho ali de resíduo da construção iria bem. Barulhinho. Interessante, né? Cuidar para não quebrar o pé no buraco. Não, pera. Fechei tudo aqui. Calma aí. Vou marchar com 2 long neck de novo? Professora, eu não ia tirar essa oportunidade do pessoal tomar uma cervejinha, né? Sim. Só um pouquinho aqui, deixa eu... Só um minutinho, galera, um minutinho. Não sei o que está vendo aqui.
Vamos tirar daqui, colocar aqui, que vai rodar. Posso continuar, professor? Só um minutinho, por favor. Uhum. Só abrir aqui a... Pode continuar. Primeiro eu vou mostrar... Peraí. Aqui. Então, essa é uma proposta que eu fiz de como, assim, na prática você faria para dosar. Então, a primeira coisa é você escolher o resíduo. Então, o resíduo do concreto é o que tem o maior potencial de reutilização. Porque ele vai manter as mesmas características básicas e, além disso, você vai conhecer essas características. Então, você vai saber o FCK, você vai saber a idade, e ele é um concreto menos contaminado que os outros, como, por exemplo, os vidros e as borrachas. Como o maior gerador de resíduo concreto é a indústria de pré-moldado, a coleta do material ao reuso poderia ser coletado por qualquer uma das 3 indústrias presentes em Passo Fundo. Então, eu fiz uma pesquisa e as maiores são a GJG Estruturas, a F Berlato Pré-moldados e Artefatos em Concreto, e a SA Pré-moldados. Então, o resíduo tem que ser colocado em corpos de prova antes de ser curado e depois ele é fragmentado e triturado. Aí ele é britado e ele passa por um processo de separação entre separar agregado graúdo e miúdo, bem simples. Até eu fui pesquisar como eles fazem para britar. É com um britador jacaré. É um britador bem simples, de tipo 1 por 1, e coloca o resíduo e ele já sai mais ou menos uns 2 tamanhos para poder separar. Então, aqui, o que a gente vai esperar desse resíduo? Com relação à absorção de água, a diferença, ele vai absorver mais água. Então, isso acaba sendo um problema, porque pode ser que tenha mais interação, né? Ele vai ter menos massa específica e um módulo de elasticidade menor. Então, ali, como eu falei, com mais absorção de água, consequentemente, tem mais retração. A resistência à compressão vai ser a mesma, porque ele vai ter o mesmo FCK. E ele vai ter maior fluência, Então, um dos maiores problemas acaba sendo a maior deformabilidade com relação ao usual, sendo necessário controle tecnológico de origem dos agregados para a gente conseguir trabalhar com esse material com eficiência. Então, possível uso de um material construtivo. A grande vantagem é que ele pode ser utilizado no mesmo produto da origem dele, né? Então, ele poderia, na mesma indústria de pré-moldado que ele foi gerado, ele poderia ser empregado como agregado novamente. Então, o que teria que ser feito é um estudo das características para fazer com que fosse viável, mas é bem possível. Então, eu trouxe aqui um estudo de caso, porque se for parar para pensar, pensa, não, é bom. Então, por que não faz? Por causa do custo-benefício. Porque como para nós a gente tem muito barato e a gente não tem muitos gastos ambientais com isso, acaba sendo mais barato e mais fácil destinar esse resíduo para um aterro e comprar novos. Então, eu trouxe aqui o Van Acker, 1996. Ele apresentou dados da fração graúda e miúda do agregado reciclado e citou a experiência de uma usina de pré-moldados na Bélgica. Eles utilizavam esses materiais na composição do concreto. Então, no processo de fabricação, alguns resíduos eram gerados, já não eram muitos, né? Mas principalmente com relação à sobra e refuga. Esses resíduos eram depositados numa área próxima da usina e como eles têm taxas ambientais muito, muito elevadas, o máximo de tempo que eles poderiam estocar esse material é 1 ano. Então, estocava o material, antes de 1 ano já passava o processo de britagem, aí ele já se tornava agregado reciclado. Em 1995, o estoque depositado deles era de 7.423 toneladas. Então, eles britaram esse material, separaram em agregado de graúdo, deu aproximadamente 30.030 toneladas de graúdo e 43.093 do miúdo. E 100% desse material foi usado na dosagem dos novos concretos. Então, ocorreu uma grande economia para eles, porque acabou que o custo do agregado reciclado ficou inferior ao natural e, como eles reciclaram 100%, eles não gastaram com taxas ambientais. Então, isso são coisas que eles se preocupam, porque eles têm essas taxas ambientais para pagar. E é o mesmo esquema aqui. Quem tem que arcar
quem é responsável pelo resíduo? Quem gerou, né? Só que até que ponto a gente leva em consideração essa responsabilidade?